falarmos sobre família, pode a princípio parecer-nos assim coisa pouca. Ah, família, família. Pois família é aqueles que estão ali no autorretrato, não é? Mas não é assim tão simples. Porque nós vemos que cada uma das famílias que habitam o nosso planeta a enfrentar os seus próprios desafios. E não são tão poucos quanto isso. Destacam-se dentre as famílias de hoje em dia todas as modificações que estão cada vez mais constantes na própria configuração familiar, que também se tem vindo a alterar, mas eu não vou entrar por aí. Então, de uma maneira muito, mas muito geral mesmo, o que é que o Espiritismo nos apresenta com relação a este tema? O Espiritismo, a princípio, convida-nos logo a percebermos a importância da família. E então, traz-nos como convite excelso o de termos que exercitar a tolerância, a aceitação, as diferenças, começando por nos dizer que não temos ainda a família dos nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para o nosso crescimento. Então, esta é uma das grandes mensagens que o Espiritismo nos traz, a de que não temos ainda a família dos nossos sonhos, como gostaríamos de ter, mas a família que temos por necessidade, a família que nos vai servir de alavanca para que nós mesmos possamos crescer e, como nós sabemos, não crescemos a sós, crescemos em conjunto. Então a nossa família não pode, nem será para nós nunca a ideal, pelo menos enquanto nos encontrarmos neste plano. Mas certamente que aquele que melhor se permitir obter condições de aprimoramento, de aperfeiçoamento individual, esse melhor se capacitará para esta jornada, não é? Para este projeto. Porquê? Porque nós não possuímos a condição de espíritos perfeitos. Nós sabemos. Temos ainda muitas limitações, muitas dificuldades. Ainda não chegamos lá, a esse patamar de perfeição que sabemos que existe. Por agora encontramos-nos neste processo de evolução contínua e todos estamos nesse mesmo processo. A quê? A transportar connosco, vamos dizer assim, a carregar connosco, imaginem-se, não é? Um autêntico saquinho que nós trazemos às costas, a carregar connosco as nossas necessidades, as tais necessidades evolutivas, mas também aquele saber acumulado das vidas pretéritas, é claro, que muito nos vai servir de apoio se o soubermos utilizar convenientemente. Por isso é que a reencarnação nos é tão essencial. E esse é outro patamar que o Espiritismo nos apresenta e que serve para nos explicar de onde vimos, porque é que aqui estamos e para onde vamos. A encarnação permite-nos, por exemplo, e nós sabemos, porque já ouvimos aqui mais que uma vez, trocarmos de envoltório carnal, trocar até de área geográfica, trocar de costumes, trocar de papéis, porque hoje eu sou filha, sou mãe, mas também sou sobrinha, também sou neta e por aí adiante. E numa outra vida, outros papéis vão assumir maior relevância. Podemos até mesmo, vida após vida, ou seja, de reencarnação em reencarnação, trocar de estatuto social, por que não? Mas porquê? Porque, como eu vos disse, tudo é ou se encontra no campo da necessidade. E Kardec, no livro dos Espíritos, tem lá mais profundo, na quarta parte, uma questão que eu não vou tratar aqui, mas é que encontra-se este comentário dele na questão 938, que é uma questão muito interessante, porque ele fala precisamente dessa necessidade. Ele fala-nos a respeito da necessidade do ser humano. E ele diz uma frase muito interessante que é a seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de ele amar, e de ele ser amado. Então nós trazemos connosco essa necessidade, a de amarmos e a de sermos amados.
E ele diz ainda, um dos maiores gozos, e gozos aqui é no sentido de satisfação, então uma das maiores satisfações que nos poderão ser concedidas na Terra é o de encontrarmos corações que com o nosso simpatizem. E é bem verdade, porque quem de nós não andou já ou não continua ainda à procura de um coração que se coadune, de preferência na perfeição, com o nosso. Quando nós analisamos os relacionamentos de uma maneira geral, nós vemos que essa perfeição, essa conexão perfeita entre um coração e outro ainda não existe. E então aquilo que mais vemos são corações conturbados, são relacionamentos conturbados dentro dos lares. Constatamos até a imensa gama de dificuldades que permeiam todas essas famílias por ordem dessas diferenças que ainda existem. Quase toda a família tem um parente difícil, pelo menos um, para não dizermos mais, não é? O que o Espiritismo nos vem dizer é que este familiar é aquele a quem nós precisamos destinar maior soma de cuidados e de compaixão. Essa é também uma grande aprendizagem para nós hoje, é de passarmos a olhar esse ente querido, esse familiar mais difícil, com os olhos da compaixão. Mas como? Como é que nós havemos de olhar o outro com o tal olhar de compaixão, se nós, nem mesmo em nós, conseguimos ver as nossas reais necessidades? Nós somos aqueles que quando vê uma criança, quando escuta uma criança a chorar, a criança quando chora sabe qual é a sua necessidade. Mas porque não sabe exteriorizar aquilo de outra forma, ela chora. E nós, como é que ficamos? Completamente aflitos. Porquê? Porque nós não conseguimos reconhecer nem as nossas necessidades, quanto mais a daquele ser indefeso que chora, que não fala, que não diz o que é que está a sentir. Então é como se nós naquele momento estivéssemos a espelhar no outro, naquele bebê, as nossas grandes dificuldades também. Mas nós, no dia-a-dia, revertemos as coisas, fazemos as coisas de forma contrária. Nós não assumimos que temos necessidades. Nós assumimos assim e ponto. Os outros é que hão de aceitar-nos tal e qual como nós somos. E nós mais depressa esperamos que seja o outro a suprir as nossas necessidades ou que seja o outro a adivinhar quais são as nossas necessidades. E nós esquecemos de que o outro não é adivinho. Não vai saber se nós não dissermos, porque o outro também tem dificuldade em perceber, assim como nós também temos dificuldade em perceber ainda o outro. Aí está a justificação de que realmente nós somos espíritos muito imperfeitos, a caminhar nessa tal estrada evolutiva, a precisar de aprender ainda muito e muito. Então o Espiritismo vem dizer-nos mais, vem dizer-nos que se nós analisarmos com maior frequência as tais críticas que nós estamos habituados a fazer, os tais julgamentos, aquelas vezes em que nós apontamos o dedo com tanta veemência, não é? Nós aí veremos, nesse apontar de dedo, nessas críticas que nós tão alto levantamos, nesses julgamentos que nós fazemos aos outros, as nossas reais necessidades. Aquelas que ainda estão por atender. Aquelas que nós deveríamos observar bem, de maneira bem pequenina, bem minuciosa, para não deixarmos passar. Diz-nos também o Espiritismo que, como estamos neste processo educativo, não é? Este processo educativo é importante que termos em atenção de que ele não se constrói, não se finalizará individualmente ou coletivamente. Não é apenas uma nem uma outra. Portanto, vai ter que ser quer individualmente, quer coletivamente. Ou seja, a evolução planetária dá-se nesta dupla condição. Em cada um, para se refletir depois no todo. Assim é. Mas olhem que interessante.
Basta-nos ver que se nós nos melhorarmos, se eu me modifico, por exemplo, eu não só melhoro a minha condição espiritual, como também estou a melhorar a condição espiritual em geral, a condição espiritual do nosso planeta. Mas o interessante, e eu dizer-vos, é que o inverso também se dá. Ou seja, esta aprendizagem não é só numa busca interna para fora, de dentro para fora. Ela também acontece, que é muito interessante de vermos, às vezes surge-nos de fora para dentro, porque os outros também contribuem para o nosso próprio crescimento. Aliás, até assim de uma maneira geral, grande, em termos planetários, também acontece. Se não vejamos, quando o mundo, vamos olhar lá para trás, quando o mundo se encontrava necessitado de paz, o que é que aconteceu? Veio Moisés, vieram as leis divinas para instaurar a ordem. Quando o mundo esteve necessitado de amor, o que é que aconteceu? Veio Jesus para nos trazer a boa nova. Quando o mundo ficou necessitado de esperança, o que é que aconteceu? Chegou Kardec com o Espiritismo. Então, e agora, pergunto eu? Agora, que necessidade é que se impõe? Porque já recebemos as leis que deveríamos cumprir, já recebemos a boa nova, a lei de amor que Jesus nos trouxe. Já temos o Espiritismo como esperança, como consolação. Então, e agora? Que necessidade se impõe agora, já que ainda estamos nesta caminhada e, sobretudo, neste momento de caminhada para o mundo de regeneração? Então, vamos ouvir um vídeo de 5 minutos, uma conversa do nosso palestrante Divaldo Pereira Franco. O Divaldo faz um pouco aqui o papel de nos desassossegar, que é aquele intuito que todos nós que vimos aqui conversar convosco deveríamos ter sempre. Não sermos aqueles que vêm explanar o que andamos a ler nos livros, mas aqueles que vos convidam a querer saber mais. Por isso eu hoje não vou abordar alguns dos aspectos que o Divaldo fala aqui, como as questões da hereditariedade que se encontram no livro dos Espíritos, etc. Vou é convidar-vos a ir lá, a ler, a perceber, não é? O que é que se passa realmente, quem é realmente a nossa família. De percebermos que precisamos de aprendermos a olhar a todos como irmãos. Divaldo mencionou isso ali. Somos todos uma grande família, não é? Compreendermos finalmente, porque até aqui se calhar não compreendemos tanto assim, que aquilo que me acontece a mim tem implicâncias nos outros e que tudo o que acontece aos outros implicará também em mim. Não é isso que estamos a ver hoje em dia? É. Para que a harmonia que agora se encontra tão fora da caixa, não é? Seja uma constante na nossa vida, nós precisamos estabelecer sentido de corresponsabilização por aquilo que fazemos e precisamos começar a enverdar pelos bons relacionamentos, pelo menos tentarmos dar-nos todos bem. A família, sem dúvida que representa aquela área dos nossos maiores queixumes. Porque quando nos damos em conversa a falar sobre família, não há um que não tenha algo a apontar sobre um outro. Mas a família não é para ser vista como tal lugar de grandes queixumes, de grandes problemas, de enormes desafios, mas como aquele lugar especial, o lugar ideal, até podemos dizer, para nós identificarmos o nosso lado bom, mas também para enxergarmos ali o lado negativo da nossa personalidade. É o lugar ideal para constatarmos que o nosso lado bom serve para oferecer estímulos, mas que, por sua vez, o nosso lado negativo também é aquele lado que está ali, não por acaso, porque nada é por acaso, mas que não seja, que o possamos utilizar, que ele nos sirva para nós podermos exercitar a tolerância que ainda não temos. E isso só será possível quando nós nos propusermos a abrir o nosso coração ao outro para dialogar.
E nós vemos que o que falta hoje é diálogo. É diálogo em família. Quando Divaldo menciona ali a necessidade e a importância de criarmos esse momento do Evangelho do Lar, isso não mais é que um momento de diálogo. Muitos espíritas, trabalhadores das associações, que já têm por regularidade fazer o Evangelho no Lar, pelo menos a tal vez por semana, foram intuídos, em época de pandemia, a fazê-lo mais que uma vez. Eu hoje reconheço que fui intuída para o fazer todos os dias. Eu hoje, às vezes em conversa com a minha filha, digo, eu não sei como conseguimos. Porque se até ali, uma vez por semana, nos parecia muito, nos parecia difícil de conjugar, de encontrar a tal hora, imaginem depois, em tempos de pandemia, como foi possível nós fazermos todos os dias, durante vários meses. Pelo menos até que iniciou a escola. E demos connosco, em família, a chegar a esta conclusão. Sem sabermos, proporcionámos o tal lugar de luz para quem parte e fizemos um grande tratamento a nós mesmos. Foi a conclusão a que chegamos. Ou seja, os beneficiados não são apenas aqueles por quem oramos, somos nós também. Então nós precisamos perceber, porque o Espiritismo nos vem dizer muitas coisas, mas uma coisa é certa, ele não nos vem trazer as tais fórmulas mágicas, as palavras sacramentais, que nos possibilitem assim num ápice, num estalar de dedos, criar a tal harmonia familiar que ainda não temos, modificar todo aquele desentendimento em entendimento. O que o Espiritismo nos vem dizer é que todo aquele que se dispuser a amar, de certeza que vai receber inspiração para dizer aquilo que deve no momento próprio. Estamos cá e ouvimos já mais que uma vez a expressão nascer, crescer, morrer, progredir sempre, tal é a lei. Mas nós não vimos para repetir o mesmo. Dá-nos às vezes a sensação de que porque nascemos, crescemos, morremos, renascemos de novo, andamos aqui a progredir, que é sempre o mais do mesmo. Não é. Cá dentro, por comodismo, por conforto, nós bem que tentamos repetir as mesmas tendências, mas elas não nos têm levado a bom porto. Precisamos modificar as tendências que carregamos de encarnação em encarnação, modificar essas tendências que não nos favorecem, nem favorecem ao convívio familiar e transformá-las. Então nós precisamos numa frase só, adquirir o maior possível em termos de valores espirituais. No que diz respeito à família, nós temos o costume até de dizer que os filhos, pelo menos ouve-se dizer isso, não é? Os filhos são todos sempre tão diferentes, são como os dedos das mãos, não é o que nós costumamos dizer? Mas eu arrisco-me mais a dizer-vos que não são somente os filhos. Se olharmos bem para um lado, podemos inclusivamente dizer que a família, aquela família em si, é como os dedos das mãos. São todos diferentes entre si. Porquê? Não é castigo, porque Deus não castiga. Cada um possui a sua função própria. Está tudo certo assim. Se nós uníssemos os nossos dedos, se nós fecharmos a nossa mão, nós não conseguiríamos pegar em nada. Deus desenhou a mão, desenhou os dedos diferentes também com intenção, porque Ele não faz nada sem intenção. Diferentes para que haja harmonia nos nossos movimentos. E com a família acontece o mesmo. Somos todos diferentes porque realmente só mesmo diferentes é que nós nos completamos. Então faz sentido sermos diferentes. É aqui que entra esse papel, essa tal necessidade maior de sermos tolerantes uns com os outros. Porque essa tolerância nós precisamos de exercitar. São muitos ainda os atritos que prevalecem e que continuam a ser gerados por
ocultarmos ou por negarmos a nós mesmos esta certeza, que é a certeza da reencarnação. Se olharmos para nós, para o mundo, sob esse olhar, sob essa ótica, muitas coisas nos parecerão lógicas. Muita da personalidade que temos diferente em casa nos parecerá natural. E esses atritos que existem, é como disse Divaldo, vêm desses nossos irmãos de jornadas anteriores, com quem, não é? Em vez de criarmos laços de afeto, criámos desafeto e agora estamos juntos para que esse reajuste, para que essa compreensão se dê. Então são muitas, múltiplas até, as oportunidades de reparação que nós encontramos precisamente na família, daí a sua importância. Oportunidades de regeneração. E Deus, soberanamente justo e bom, pelo estreitamento dos laços da consanguinidade, nos possibilita estarmos sobre o mesmo teto e nos possibilita estarmos na presença dos afáveis, com esses é fácil, mas também na presença daqueles que carregam uma espécie de amor bloqueado, porque também há esses, que parece que trazem um coração endurecido, que acordam logo mal-humorados, sem sabermos porquê, nem de onde vem, tal falta de humor, não é? Então, para que se facultem todas as oportunidades de reajuste, Deus, na sua imensa sabedoria, na sua imensa justiça, nos coloca, por assim dizer, bem juntinhos, para que o tal processo de julgamentos que falávamos já há pouco, aqueles julgamentos mútuos, porque tanto tenho eu como tenho o outro, termine e se dê o entendimento. Então, por assim dizer, nós chegamos a várias conclusões desde já, de que nós somos espíritos imortais. Sim. A viver uma vida que é finita, porque tem começo, meio e fim, mas claro que ela é previamente planeada. E ela é recuperada, vamos pôr assim entre comas, porque novamente teremos de voltar, temos a possibilidade de voltar, mas num novo corpo, numa nova circunstância. Então o tempo de hoje, outra conclusão que podemos tirar é que o tempo de hoje deveria ser encarado como algo extremamente precioso. Porque hoje, sem nós pensarmos, nós já estamos a escrever a próxima vida. Também precisamos ter isso presente. Fazer ou trazer da nossa parte o melhor para o nosso ambiente familiar, para o mundo, não só faz bem à minha família, não é? Como também faz bem a nós mesmos. Porque quem de nós não se sente bem fazendo o bem? E quem de nós não sente também o mal quando pensa mal, quando se envolve em sentimentos muito mais perniciosos? O Espiritismo vem demonstrar-nos que todo aquele que se empenhe por se sustentar no equilíbrio, no bom senso, perante as situações difíceis, perante as situações desagradáveis, porque elas fazem parte do nosso percurso, vai certamente conseguir oferecer a sua contribuição, mas de maneira pacificadora. E isso é muito importante nos dias de hoje. Que sejamos nós, como às vezes dizemos aqui na nossa prece, a luz no meio das trevas. Que sejamos nós, já que não consegue ser mais ninguém lá em casa, aquele que leva um pouco de paz, de calma, a quem não a possui, a quem não a consegue ter, a quem não a entende ainda. Então, já se fizeram, isto à parte agora um bocadinho do Espiritismo, já se fizeram alguns estudos a respeito do comportamento humano, como todos sabem. E dentre esses estudos constatou-se que quando nós nos sentimos em paz, vejam só, nós até conseguimos encarar as dificuldades com maior otimismo. E nós não precisamos que nos digam que foram feitos estudos sobre isso, porque nós sabemos. Nós, se modificarmos a nossa postura perante um momento de dificuldade, se nos enchermos de algum otimismo, se respirarmos fundo, se procurarmos a tal calma, nós encaramos aquele problema logo de outra maneira. Portanto, já reside em nós essa fórmula que nós tanto queremos que nos digam, já reside em nós. Além de nós termos então de exercitar constantemente a tolerância, os amigos espirituais aconselham-nos também, e esses próprios estudos também vão nesse sentido,
que nós precisamos de quê? Nivelar o nosso humor. Porque nós somos muito inconstantes. E muitas vezes, e aqui fala-se muito pouco na questão do humor. Por isso é que eu trouxe hoje para aqui. Porque nós, se olharmos a vida um pouco com mais alegria, as coisas já também parecem diferentes. Também serão encaradas, né, com outra leveza. E a verdade é que nós, porque oscilamos muito em termos de temperamentos, permitimos que também o nosso humor seja algo que não é constante, que não é equilibrado, mas que é inconstante, que só prejudica. O nosso humor é um fator importante que temos, portanto, de ter em conta, porque ele influencia a nossa percepção, a nossa maneira de conduzir os problemas no cotidiano e, sobretudo, a maneira de conduzir as situações no nosso lar. Se nós, numa situação difícil, até dermos uma gargalhada, relevarmos aquilo, dissermos uma piada, quantas coisas não se dissipam ali e não avançam. Então, nivelar o nosso humor é também uma fórmula mágica, já para quem gosta tanto de fórmulas mágicas. Mas não são só os estudos científicos que apontam nesse sentido. Porque, como eu vos disse, até o Espiritismo nos convida a ter isso em atenção. Existe um livro que se chama A Vida em Família. É um livro que foi escrito por Rodolfo Caligares. Nesse livro existe um capítulo que se chama precisamente As Variações de Humor. E nesse capítulo em específico, Rodolfo Caligares diz-nos que é de toda a conveniência que nós aprendamos a discernir os nossos ciclos temperamentais. Ele ainda nos diz que isso é extremamente importante para, se nós medimos os nossos ciclos temperamentais, a princípio no outro, isso vai ajudar-nos a desculparmos os amores do outro, os azedumes do outro, os contras do outro, aquelas respostas insolentes do outro. Ao mesmo tempo, se nós aprendermos a discernir os nossos ciclos temperamentais, também aí nos ajuda a nós mesmos. Porquê? Porque nós teremos o cuidado de não tomar nenhuma atitude mais drástica da qual depois nós nos venhamos a arrepender. E quantas vezes, por não moderarmos as situações, por não nos procurarmos acalmar, por não levarmos as coisas com alguma alegria, com algum humor, nós resvalamos, dizemos coisas impensadas e irrefletidas, mas que magoam e que deixam marcas numa relação. Então este espírito acrescenta também que é preciso que cada um de nós procure amenizar aquela situação difícil para que dessas situações de mau humor não suceda que a casa vá pelos ares, diz ele. E ele incentiva-nos também de que, o que eu disse lá em cima, que nós precisamos imenso de dialogar. Dialogar para solucionar problemas, conversar, mas de forma equilibrada. Conversar no sentido do bem geral, não do meu. Porque então aí eu só estou a olhar para mim, para o meu próprio umbigo. Não é? De fazermos o possível para não cobrar afetos que talvez nós ainda não tenhamos feito nada para merecer. E isso também é importante. Porque nós muitas vezes cobramos, mas não damos conta que se calhar também ainda não demos assim tanto, que não merecemos assim tanto. Então ele diz-nos, em vez das cobranças, agradeçamos antes pelas coisas pequenas, pelas coisas mínimas, por aquelas coisas em que somos beneficiados lá em casa. Sejamos mais gentis, presenteemos os outros com a nossa alegria, mas sem hipocrisia, diz-nos ele. Porque a hipocrisia envenena a linfa da vida. Ele lembra-nos que, embora o lar seja o tal território livre, onde nós nos podemos mostrar como somos, e o Pedro assim nos convidou, de vez em quando sermos quem somos, né? Nos darmos a esse objetivo de também nos desmascararmos e sermos realmente o que somos, mas que não esqueçamos, diz Rodolfo Caligares, de que não cabe aos outros ter de suportar os nossos impulsos negativos, o nosso mau humor, a nossa desastrada invigilância. E ele ainda nos diz que são tão significativos os nossos humores que nos pede para que tenhamos em mente sempre como a vida pode ser diferente de uma hora para a outra, bastando para isso que nós modifiquemos o nosso estado emocional. E é verdade.
nós contagiamos-nos com muita facilidade. E a verdade é que quando um grita, já são 2 a gritar, e depois são 3, e depois é todos, né? É uma alegria. Mas no mau sentido. Então, aprendermos a detectar o nosso estado de espírito, aprendermos a lidar com as nossas alterações de humor, pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida de quem connosco convive também. Então, lembrarmos de que a vida não é a vida que muda subitamente para pior, porque nós às vezes achamos que é assim. Tipo, eu estava agora tão bem, veio este, pronto, estragou tudo. Não é. Muitas vezes não é isso que acontece. Apenas aquele estado de espírito, ou que surgiu ali, ou até o nosso, é que mudou. E nós temos de estar mais atentos a isso. E ele ainda nos diz, quer você viva sozinho, ou com outra pessoa, ou até com várias, a maneira mais eficaz de tornar um lar num ambiente pacífico é tornar-se você mesmo um exemplo de paz, que foi o convite que o Divaldo também nos fez. O clima emocional no qual você vive começa em si, assim como o meu também começa em mim, o teu começa em ti, e por aí adiante. Qualquer negatividade que nós criarmos vai afetar de certo, em algum nível, os que consigo habitam. E é verdade. Nós às vezes também não temos percepção disso. De que é a nossa postura, que até é a nossa presença, aquele estado emocional que nós carregamos e que ainda não nos habituamos a tomar conta, que influencia tudo o resto. E achamos até muitas vezes que os outros é que estão mal. E isto por falta de nos observarmos a nós mesmos. O Espiritismo não nos convida também ao conhece-te a ti mesmo? Daí vai a importância disso, não é? Então, ele diz-nos ainda que será mais fácil fazermos os necessários ajustes às complicações e aos desafios da vida diária. Então, o que é que nós podemos fazer? Então, o primeiro passo que nós temos de tomar é considerarmos que a calma, a tal paz, é uma prioridade da nossa existência. Nós, pela manhã, devíamos logo dizer: eu hoje vou trabalhar no sentido da paz. Eu posso não conseguir trazer a paz do mundo para mim, mas eu posso ser um elemento pacificador, como posso ser um elemento de paz onde eu estiver. Então, para isso, aquilo que eu digo, o meu humor, a minha alegria, as minhas palavras, têm que refletir essa minha intenção. Se eu refletir de forma equilibrada, harmoniosa, a tal paz que eu tanto quero, quem estiver à minha volta, a pouco e pouco, se vai sentir contagiado com essa forma, com essa postura de ser. Quando o Divaldo nos menciona ali a importância do Evangelho no lar, também o Evangelho no lar proporciona essa harmonia. A início, lá está, já dissemos aqui mais que uma vez, costumam surgir alguns contratempos, ou é o telefone que toca, ou somos nós que esquecemos, ou é alguém que não está, ou é aborrecido porque temos que fazer sozinhos. Bom, surgem sempre assim umas coisinhas. Mas se formos em frente, se não desistirmos, a verdade é que a pouco e pouco, não só veremos, se calhar, vão ver aquilo que eu vi, que foi a minha família a reunir-se a mim, mas se não virem jamais isso, não importa. Porque estou certa que vão ver aquilo que também nós sentimos. É que existe realmente um campo vibracional muito diferente dentro do nosso lar, que existe uma paz até em nós, uma paz interior muito maior, um alcance de íntimo, de bem-estar que não tínhamos até ali. Porque naquele momento não só proporcionamos esclarecimento a nós, aos nossos familiares encarnados, mas também à nossa outra família. Aos companheiros de jornada, que no plano espiritual também, por afinidade, nos acompanham. Porque assim é, eu hoje não toquei nesse assunto, mas nós temos, como nos diz o Espiritismo, vamos dizer assim, 2 espécies de família. Família espiritual, a nossa família consanguínea. Não significa que tenhamos que ter uma que nos coloquemos já aqui a dizer: então qual será a minha família? Será consanguínea? Ou a minha será que é espiritual? Não tem que ser assim também. Porque a minha família consanguínea também pode ter elementos que sejam da minha família espiritual. E que já estão comigo para me apoiar,
para me ajudar a progredir, assim como também eu estou para contribuir de alguma forma. Não é? Então não temos que ser assim tão lineares a ponto de dizer a minha família, de certeza que a minha família é só consanguínea, porque quem me quer bem, ou já lá está, ou eu não tive oportunidade de conhecer, porque estes aqui não me compreendem. Não, não é assim. Então, em vez de esperarmos que os outros, por exemplo, tomem a dianteira, por que não tomarmos nós a nossa? Em vez de culparmos constantemente, por que não sermos nós aqueles que retiram o caos da casa e trazem a harmonia? Sejamos nós a tomar essa decisão de fazer da paz, da calma, do equilíbrio, uma prioridade. E decidamos que essa, como eu disse, é a tal meta que nós temos de começar a trabalhar, fazer por trabalhar, para podermos vir a alcançar. Começar já. Porque onde nós estivermos podemos fazer diferença. Sempre. No nosso dia-a-dia, e quem lida com outras pessoas, nós vemos isso. Às vezes chega-nos alguém, não é? Completamente desaustinado, nervoso. Se nós tomarmos as rédeas no mesmo nível, o que é que vai acontecer? Maior confusão, não se vai resolver nada. Na vez de estar um ali desaustinado, já são dois. Mas se naquele momento nós formos aquele que pacifica, aquele que procura harmonizar, quantas coisas não se dissipam ali? Como disse este irmão espírita, este Rodolfo Caligares, quantas situações até mentais não se dissipam, não se destroem pela mudança de pensamento. Então temos que ter isso cada vez mais em atenção.